Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. É o momento que a poeira vai baixando, a gente vai juntando ali os cacos e vamos começar as reflexões do futebol, né? O Flamengo, por exemplo, nessa próxima temporada ele tem Supercopa para disputar, Recopa, Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca e Copa do Brasil. Brasileiro, ele tem 6 títulos, né? E ainda tem o Carioca ali, enfim, tem muito título pela frente. E o que acontece? A Copa do Mundo, ela tem por a sua história, desde a sua primeira Copa do Mundo, ela vai meio que pautando e vai meio que criando algumas tendências. Que tendências são essas que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo? Que tendências são essas do futebol da Argentina, campeã na Copa do Mundo, né? Uma final emblemática. O que a gente pode tirar dessa seleção? Primeiro, que é muito legal, quando a gente fala dessa Argentina, a gente pode falar também da França. Por quê? Se aquela bola tivesse entrado, se né, o Martínez não tivesse feito aquela espetacular defesa, né, no finalzinho, teria sido a França campeã. E aí o discurso seria outro? Não. Vamos ser coerentes. O discurso seria o mesmo. Porque o que a gente vai falar aqui sobre Copa do Mundo, que a gente vai falar aqui sobre Argentina, o que a gente vai falar sobre o que a gente vai tirar da Argentina, a gente pode tirar da França, a gente pode tirar então da competição e a gente pode trazer pro dia a dia, a gente pode trazer pro futebol dos clubes. 3 lições, 3 peças-chaves dessa Argentina, ou até mesmo poderia ser dessa França, que podem se tornar uma tendência ainda maior. No futebol sul-americano, ainda precisa desenvolver mais. Na Europa, a gente já consegue ver um pouquinho mais à frente. Primeiro ponto, na minha opinião, a pluralidade dos jogadores do meio de campo. Inclusive, eu tô aqui com a minha prancheta. A gente viu, inclusive, jogadores jovens que conseguem fazer várias funções. Não é um jogador que fica preso unicamente a uma função, a sua posição, e ele restringe o seu jogo a fazer apenas uma função por ele estar em apenas uma posição. Então a gente consegue ver jogadores fazendo muitas funções, mesmo jogando em uma posição. Enzo Fernandes, jogador jovem, eleito inclusive, né, o jovem da Copa, mais de uma função. Tchouaméni, inclusive ele perde o pênalti, né, não merecia pela Copa que fez, foi um dos destaques dessa Copa do Mundo, meio-campista. Bellingham, da Inglaterra, a gente está falando de jogadores muito jovens, né? Jogadores muito jovens que conseguem fazer várias funções no meio de campo. Uma tendência nessa Copa do Mundo. Rice, da Inglaterra, joga como o primeiro homem do meio-campo, mas não é apenas um jogador que constrói na saída de bola, ele consegue desenvolver todo o seu jogo, né? Tchouaméni, como falamos, também joga à frente da defesa, o Bellingham um pouco mais à frente, o Enzo Fernandes, que mudou a cara do meio-campo da Argentina, não é apenas um destruidor, também é um construtor. E aí a gente pode falar de McAllister, podemos falar do próprio também de Rabiot, Griezmann, que trabalhou como meio-campista, ele que era praticamente um atacante, ou um segundo atacante, trabalhando como meia, fazendo funções defensivas. Então eu acho que a primeira lição que essa Copa do Mundo nos mostrou, e foi muito legal por ver jovens jogadores fazendo isso, mais de uma função no meio-campo, não sendo especialista em apenas uma etapa do jogo, mas eles participando de várias etapas. Logicamente, tem mais intimidade em uma etapa, ou desconstruir, ou construir, ou uma transição natural, mas eles sabem fazer mais de uma função. Isso é uma dessas tendências. Segunda tendência que passa muito até por essa variação desses jogadores, né? A mudança de esquema tático. Isso passa sobretudo ao Lionel Scaloni. E isso, cara, você pode ter certeza. Se não for você mesmo, é o seu amigo, é o seu vizinho, é o seu colega. Quando o técnico muda pra caramba, ele fala: ih, lá, não sabe o time, né? Tá em dúvida, tá procurando o time. Cara, e você também já pode ter escutado, lido falando: time grande não tem que se adaptar a nada nem a ninguém. Quem tem que se adaptar é o adversário. Você tem lá o seu estilo e você se impõe da... Essa França, ela já havia mostrado, né, 2 facetas diferentes, mudava, e principalmente essa Argentina do Lionel Scaloni, que fez linha com 4 jogadores e fazia um tripé no meio de campo, trabalhou com 5 jogadores na última linha, trabalhou com 3 jogadores, tendo o apoio de um quarto com 4 jogadores, fez linha com 5 jogadores e um pouco mais à frente. Foi uma Argentina que jogou num 4-5-1, num 4-2-3-1, num 4-3-3, num 3-4-2-1, num 3-4-3, num 5-4-1. Então é outra lição. A variação, você conseguir ter domínio sobre o elenco, utilizar, né, essa pluralidade, né, que esses jogadores do meio-campo, principalmente do meio-campo, ele acaba te entregando, e você conseguir fazer uma variação de esquema tático. Vimos várias seleções fazendo isso, o Marrocos também fez isso, 4-1-4-1, depois jogou no 5-4-1, aí não deu certo, aí mudou de novo, mas os técnicos mudando bastante o seu esquema. É uma outra tendência.
um parênteses, dentro dessa tendência, o que nós vimos muito, o Brasil sofreu com isso, meio de campo. O meio de campo foi uma peça fundamental para essa Copa do Mundo. O quanto o meio de campo ele influenciou os jogos, o quanto o meio de campo foi determinante nos jogos. A eliminação do Brasil passa pela uma ausência de meio de campo, né? Então, meio de campo. Como vimos, a Holanda do Van Gaal tentando concentrar no meio de campo, a Argentina mudava, até mesmo quando tinha a questão da muita amplitude, né, da Holanda, de ultrapassagem, concentrou, fez uma barreira ali, tentou espelhar. França teve muitos problemas no primeiro tempo contra a Argentina no seu meio de campo, a Croácia se sobressaindo no meio de campo, Marrocos, então assim, muito meio de campo. Esse parênteses importante nessa etapa da variação. E por último, mas não deixa de ser importante, muito pelo contrário, talvez seja o mais importante, mental. E o mental eu dei uma estudada sobre as seleções, sobre quais foram as equipes que elas levaram, né? França e Argentina tinham psicólogos na sua delegação. O Brasil não levou psicólogo na sua delegação. E essa decisão, ela é muito mental. Não é fácil você dominar uma partida como a Argentina domina por cerca de 80 minutos, sofrer 2 gols no final e você ter a capacidade mental de absorver isso e de conseguir dar prosseguimento na partida, insistindo e persistindo. E não é fácil você ser engolido por 80 minutos e conseguir ter força, conseguir ter energia e aí sim ter a última bola. A França teve a possibilidade. Não é fácil. Você ainda tem disputa de pênaltis. Então isso tudo é mental. E dentro desse aspecto que eu estava lendo, estudando sobre as delegações das 32 seleções, e aí, né, tem a ausência da seleção brasileira, a seleção da Argentina campeã, o Martínez, goleiro loucão ali, que protagonizou ali, né, uma cena tal, na disputa ali, na disputa de pênaltis depois, né, com o troféu ali, enfim. Ele falou da importância do psicólogo na Argentina e ele consultou esse psicólogo durante a Copa do Mundo após a derrota para a Arábia Saudita. Por quê? Se você não lembra, a Argentina havia dominado a Arábia durante um grande tempo do primeiro tempo. No segundo tempo, a Arábia dá cerca de 2 chutes. Ele não fez nenhuma defesa, ele tomou os 2. Ele perdeu completamente a confiança, ele verbalizou isso, foi no psicólogo e ficou com medo de não fazer nenhuma defesa na Copa. Então a cabeça do atleta ela tem que estar com a saúde. Assim como ele está bem fisicamente, ele tem que estar bem mentalmente. E ele falou que ele foi determinante durante a competição. E a seleção brasileira não tinha, mas isso é um dos fatores que, obviamente, você tem que tentar sempre otimizar. Quem sabe a CBF vê importância com isso. A gente vê o final, algumas postagens do Neymar, a gente vê a postagem do Richarlison, o quanto afetou mentalmente. Eles estavam preparados para a derrota? Você tem que estar preparado para a vitória e estar preparado para a derrota enquanto você está perdendo, para você conseguir reverter, se caso seja necessário. Mas quem era o psicólogo da seleção brasileira? Daniel Alves, né? Ele seria o melhor psicólogo, como ele era o melhor panelista. Infelizmente, a seleção, o futebol brasileiro, ele ainda tem muitas barreiras sobre o mental. É visto popularmente, mas isso é papo de boteco, né? A gente não pode trazer para o ambiente profissional. Frescura, não é isso? Frescura? Mimimi, como algumas pessoas trazem. Saúde mental é fundamental para otimizar. A gente tá falando da prateleira mais alta, né? Então o mínimo de conhecimento a gente já sabe da grande importância. Então é isso, galera. Quem sabe uma tendência para essa Copa do Mundo, ou quem sabe até mais para reforçar isso que a gente já tem visto campos aí pelo mundo afora. Forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.